Vou começar pervertendo a ordem dos trabalhos. Eu, sentado ali, eu descobri que ninguém consegue enxergar os slides, então dá licença que eu vou mover isso aqui para o lado. Melhorou? A segunda perversão da ordem é que eu prefiro ficar aqui embaixo. Não tenho vocação para palco. A gente já é um artista o dia inteiro, a cada minuto, então vamos ficar fora do palco um pouquinho. Vou tirar a fantasia agora. Queria agradecer a oportunidade, agradecer ao Douglas pelo convite. É uma honra, uma satisfação para a gente falar de um tema que mexe com todos nós, cidadãos, estudantes, profissionais. Então, realmente dá prazer, é gostoso tocar nesse tema. Agradecer à Faculdade de Cantareira, né, que permitiu esse momento com um grupo tão seleto. Eu queria, em primeiro lugar, bom, a empresa é de segurança, como o Douglas já adiantou, eu vou apresentar um pouquinho rapidamente da empresa, e por isso nós viemos com um grupo tão grande de segurança aqui, porque a gente morre de medo por onde anda. Nós somos, por favor, levanta a mão quem é da Brinks. Desculpem a invasão, mas nós temos gente aqui de várias áreas da empresa, né? Área jurídica, área de RH principalmente. Os dois diretores das áreas estão presentes, inclusive a Vera, a diretora de RH nossa, o Maurício é o diretor jurídico, e vários funcionários das duas áreas, né? De RH e do jurídico, temos advogados e pessoas de outras áreas. E o motivo disso, né? A gente brincou lá embaixo, antes mesmo de eu me encontrar com vocês aqui, que muito gentilmente o pessoal da Cantareira estava procurando por vocês para oferecer um lanchinho que eles tinham deixado lá embaixo. Eu falei, não traz não, que vai parecer arrastão, né? Então, em resumo, nós estamos muito felizes de estar aqui. E a explicação que eu dei a eles do porquê do arrastão é exatamente porque esse tema é um tema que toca a todos nós na Brinks, no dia a dia. Isso não é um tema forçado, isso não é um tema que a gente traz de vez em quando. Isso não é um tema que surgiu porque o Douglas nos convidou para vir aqui falar sobre ele. Isso é um tema que faz parte do nosso dia a dia, certo? Então, por isso estão todos aqui, porque todos os dias conversamos sobre o tema de uma forma ou de outra dentro da empresa. Bom, rapidamente vamos... outra pressão que o Douglas fez, que eu não sei, acho que eu vou perverter também. Ele falou que eu só tenho 1 hora, senão não tem pergunta. Olha só, isso não é ético. Começa a falta de ética do Douglas em fazer um tipo de pressão dessa. Vai ter pergunta, tá, gente? Bom, me apresentando um pouquinho mais, eu sou mineiro, tenho 62 anos, casado, pai de 2 filhos, não é com a mesma mulher. Diferentemente do Douglas. Tenho um filho de 30 anos e um de 14. Sou engenheiro mecânico de formação, trabalhei longos anos da minha carreira na área de engenharia, em fábricas, principalmente em empresas americanas do tipo General Motors e a GE, mas tem outras, e estou há quase 18 anos na Brinks, né, que me dá muito orgulho, porque, usando a linguagem do brasileiro, a Brinks é uma cachaça. É impossível você não se apaixonar com o business e com a empresa. E o que é a Brinks, né? A Brinks no mundo, a Brinks é uma empresa de 160 anos de existência, tá, gente? Ela já completou, pouquíssimas empresas no mundo completaram 160 anos. E ela foi fundada por um americano que deu o nome à empresa e que começou o negócio. Ele viu uma oportunidade em Chicago de transportar bagagem de viajantes, bagagem de valor dos viajantes. E assim começou a empresa, e ela está presente no mundo inteiro, né, em todos os continentes, e um faturamento de 3,7 bilhões de dólares estimado para esse ano, e presente com ações negociadas na Bolsa de Nova York. Temos 70 mil funcionários ao redor do mundo. No Brasil, para vocês terem uma ideia do tamanho, nós já estamos desde 66, né, há 53 anos no Brasil. Fomos a primeira empresa desse segmento a operar no Brasil, convidada a Brinks pelos militares, na época que começaram ataques terroristas na rua,
e eles nos chamaram para cuidar dos valores. Nós temos 80 filiais no país, espalhadas da forma como o azulzinho mostra aqui. São poucos os estados da federação onde nós não atuamos. Temos mais de 3 mil clientes e mais de 12 mil funcionários ao redor do país, em todos os estados. Só para também ter ideia, o Douglas mencionou transporte de valores, nós somos líderes mundiais em transporte de valores, mas tem várias outras unidades de negócio. Aqui é transporte de valores, mas tem unidades que envolvem muita tecnologia, né? Hoje o mundo é da tecnologia, vocês são tecnológicos, né? O velhinho aqui nem tanto, mas nós temos o Global Payments, nós chamamos de Global Payments, que são atividades ligadas a qualquer meio de pagamento, né? Que nós hoje, celular, seja o que for. Então, tem uma divisão da empresa que cuida de meio de pagamento. Aqui são cofres inteligentes, que é pura tecnologia. Aqui são cargas de alto valor, que não necessariamente é dinheiro. Por exemplo, eletrônicos, farmacêuticos, que têm alto valor e que têm muita sinistralidade. Temos uma aceleradora de empresas nascedoras, uma aceleradora de startups, né, que chama Brinks Up. Nós financiamos durante um certo tempo essas empresas com projetos interessantes. E temos uma área de segurança eletrônica, além, obviamente, do transporte de valores, que é de onde a empresa vem. Bom, vamos lá. Qual que é o objetivo de hoje? A gente falar sobre ética, né? A primeira coisa, antes de começar o tema em si, é combinar que isso não é uma palestra. Eu não sou especialista, não sou advogado, não sou técnico, né, que possa ter competência para chegar aqui diante de vocês e falar sobre ética como se eu fosse conhecedor do tema. Eu não sou conhecedor do tema. Eu sou um profissional e um cidadão que vive, sofre com ele, tem alegrias e tristezas e tenta se adaptar a tudo que o mundo, né, nos oferece. Então, eu me propus, junto ao Douglas, vir aqui falar sobre um tema que eu já falei 10 vezes, que ele é muito caro para a Brinks. Ele é muito querido dentro da empresa, porque a gente busca formas éticas de fazer negócio num país onde predomina esse desafio, né? Você liga a televisão, vai escutar o rádio, vai ler o jornal. É um desafio a cada dia sobre comportamentos éticos e não éticos. Então, nós vamos concordar, a proposta para vocês é que não é uma palestra, é um bate-papo sobre o tema, e que no final a gente chega num acordo sobre o que é fazer negócio com ética, ou o que é ser ético nos negócios. Apesar do Douglas, imediatamente depois de mim, vai querer provar o contrário, que não existe ética nos negócios. Bom, o que é ética, né, gente? Genericamente, né, nem todos devem estar lendo, porque tem gente bastante distante aqui do slide, mas várias palavrinhas nos chamam a definir, a discutir, a falar sobre o que vem a ser ética, né? Caráter, princípios, responsabilidade, moral, costume, honestidade, escrúpulo. A gente chama todas essas palavrinhas mágicas para nos desafiar no dia a dia dos negócios. Eu estou falando de negócio, né? Vamos fazer negócios com responsabilidade, seguindo os princípios da empresa onde eu trabalho, seguindo os princípios que foram definidos para esse negócio. Não podemos ferir a moral e os costumes do ambiente onde eu estou inserido. Então, essas palavrinhas são todas muito procedentes. A gente tem que contextualizar cada uma delas, não é uma nem a outra a definição de ética, né? São todas ao mesmo tempo, porque praticar a ética, fazer negócios com ética, praticar a ética nos negócios ou fazer negócios de forma ética, exige que a gente pratique e utilize cada uma dessas palavras em todos os nossos atos. Quem que é ético, gente, né? Nós estamos falando de negócio. Quem é ético é a empresa, as organizações ou são as pessoas, né? São as pessoas, não existe empresa ética. A gente é quase que licença poética, né? Falar que uma empresa é ética. Éticos são os profissionais daquela empresa, éticas são as pessoas que trabalham naquela empresa.
E aí começam várias misturas, né? Porque essa é uma área, obviamente, muito cinzenta. Nós todos, como cidadãos, e o mercado, ele rotula a empresa pelas ações dos seus funcionários. Não necessariamente essa é a regra que predomina dentro da empresa. Não necessariamente essa é uma direção da empresa. Então, vamos recorrer aqui, por exemplo, ao caso da Brinks, né, que é onde eu trabalho. Se o Fernando cometer algum ato ou praticar algo que possa ser rotulado no Brasil, virar manchete no Brasil, como Brinks demonstra atitude não ética nos negócios com a empresa X. O mundo inteiro vai rotular. A marca Brinks é muito forte. No mundo inteiro, onde ela está, na área de segurança, é uma marca muito forte. O Fernando, né, completamente à revelia dos meus chefes americanos que estão longe daqui, tem uma atitude não ética e compromete a marca da empresa que tem 160 anos. Então, mais uma vez, não existe empresa ética. As pessoas que lá estão é que são ou não éticas e podem colocar por terra todos os princípios, toda uma marca que foi construída ao longo de 160 anos, no nosso caso. Isso é uma coisa muito séria. Eventualmente, você é desafiado no seu dia a dia de negócios, principalmente em países como o nosso. Não é privilégio do Brasil, o mundo inteiro está vivendo uma revolução moral, né? E nós todos estamos vendo isso acontecer em diversos cantos do mundo, não é só a América Latina. A gente tinha mania de falar que era só na América Latina, mas em todos os cantos do mundo hoje a gente vê exemplos de desafios morais. Então, não é fácil, e é por isso que tem um batalhão de gente todos os dias na nossa empresa falando sobre o assunto. Nós temos que garantir que todos tenham o mesmo entendimento sobre o mesmo tema, que todos terão o mesmo comportamento sobre o mesmo tema. Reflexões aí, né, sobre leis e regulamentos versus moral e princípios, né, porque isso é outra coisa muito séria, né? Todo mundo entende que ser ético é cumprir a lei, né? Sim e não. O mínimo que você tem que fazer para demonstrar ou viver de forma ética é cumprir a lei, mas é o mínimo. Então, qual é a diferença aqui, né? Aí eu peguei dois casozinhos, duas figuras, dois momentos históricos para a gente exemplificar, né? Platão, quando escreveu a República, por volta de 400 a.C., tem um capítulo, um caso, uma história no livro que chama O Anel de Giges. Provavelmente vários já conhecem, mas só um resumo rápido para quem nunca ouviu. É o caso de um pastor que, sem entrar em delongas, porque o Douglas não me deu tempo, é um pastor que encontra numa caverna um defunto, né? E esse defunto tinha um anel. Ele toma o anel do defunto e coloca em si mesmo e continua a vida dele. Esse pastor tinha uma reputação ilibada, todos o reconheciam como uma pessoa extremamente honesta, bondosa, cumpridora dos deveres e que só fazia o bem. E, de repente, numa determinada posição do anel, ele descobriu que ele tornava-se invisível. O anel de Giges tinha o poder de fazer quem o usava numa determinada posição ficar invisível. E ele começou, então, a jogar a reputação dele por terra, porque ninguém via o que ele estava fazendo, e ser invisível autorizou a praticar atos fora da lei e fora da ética e dos costumes. Então, ele começou a flertar com a rainha, matou o rei, tomou o poder, roubou, e esse é um exemplo típico do dilema, do conflito entre simplesmente seguir uma lei, e eu sigo a lei porque estou sendo vigiado, porque estão me vendo, porque vou ser punido,
né? Caso eu não esteja sendo visto, eu posso descumprir a lei, né? Que ética é essa, né? Então, de nada vale seguir a lei, para que se considere, para que você se considere uma pessoa, ter o direito de se chamar, de se auto-intitular ético. E o outro caso, né, que é um pouquinho mais recente, no século XII, né, a lenda que foi criada em torno do Robin Hood, que, sem entrar mais uma vez em delongas, tinha a máxima de que roubava dos ricos para dar aos pobres, né? E aí é o dilema que a gente também se debate com ele um monte de vezes na nossa vida, que é: os fins justificam os meios. Isso é verdade, gente, né? Quando você está discutindo, pensando e conversando sobre ética, essa também é uma pergunta extremamente delicada. Os fins justificam os meios, né? Então, aqui é só para a gente refletir, não existe resposta para isso. Eu repito que isso é um bate-papo. Questões que nos fazem pensar sobre leis, regulamentos, moral e princípios. E no final, a chamada final é: nós temos que ser éticos e não estar éticos. Eu não estou ético por conveniência, eu tenho que ser ético. Se eu sou, independe de onde, se estão me vendo, se não estão, independe de lei. Ética nos negócios. Agora, contextualizando para o negócio, né? Algumas palavrinhas a gente precisa contextualizar, e a partir delas a gente discute um pouquinho, conversa um pouquinho sobre ética nos negócios. Existe uma expressão chamada partes interessadas, né? Em inglês é muito comum, stakeholders. A outra é o próprio código de ética, compliance, que é uma coisa muito interessante, porque muita gente usa no sentido estrito, outros no sentido mais pastoso, e governança, né? E nós vamos, mais uma vez, acabar entendendo que todas elas têm ligação. Vamos começar uma a uma, né? Partes interessadas, definindo a primeira delas lá, né? Partes interessadas no ambiente de negócio, na empresa, são funcionários, clientes, fornecedores, autoridades, a sociedade como um todo e acionistas. É muito difícil se arrumar alguém que esteja fora desse universo aqui, tá certo? Mas é só para definir: funcionários são partes interessadas no meu comportamento empresarial ético. Se uma empresa não é ética com seus funcionários, com quem mais ela vai ser? Certo? Se ela não consegue praticar ética dentro de casa, ela vai ser ético com quem? Aí é a prova cabal daquilo que discutimos antes, né? Você só se está sendo vigiado. E nós temos que ter, como resumo, temos que ter comportamento ético com todas as partes interessadas. Não basta com uma ou com outra. O que é o código de ética, né? Ou como ele deve ser? Ele tem que ser, não estou falando do código de ética da Brinks, é o código de ética de uma empresa qualquer que seja, né? Ele tem que ser abrangente o suficiente, abordar temas de forma abrangente o suficiente, mas nunca esgotar todas as possíveis situações de risco, porque um código de ética, ele tem que se adaptar ao momento, ele tem que, primeiro, que as pessoas são diferentes e as situações que te desafiam são diferentes. Então, ele tem que ser abrangente na temática, mas ele tem que ser, não se propor a esgotar o tema quando for discutir. Deve ser revisado e aprimorado permanentemente, por causa das mudanças permanentes do ambiente. Tem que ser público, do conhecimento de todos. Uma empresa que diz que tem um código de ética e os outros não conhecem, tem alguma coisa estranha, né? Ou ela de fato não tem, ou tem vergonha de tê-lo. Os funcionários têm que ser treinados periodicamente. Todos os funcionários da Brinks são treinados pelo menos uma vez por ano no código de ética. E existem, inclusive, práticas que são de coordenação remota desse treinamento, via ferramenta eletrônica, e que independe da ação, por exemplo, do Fernando. Tá certo? A área de recursos humanos comanda todo esse processo. Deve ter conteúdo único em qualquer parte do globo. Eu não posso ter um código de ética no Brasil, na Brinks, e na Brinks dos Estados Unidos ele tem outro conteúdo.
Uma coisa é lei, a outra coisa é código de ética empresarial. O código de ética da empresa, ele é único em todo o mundo. E nós temos que ter orgulho dele, né? Nós temos tanto orgulho que nós vamos presentear a todos vocês, ao final do momento de hoje, com um exemplar do nosso código de ética. Ele é público e eu tenho orgulho de distribuí-lo a vocês, porque a gente cumpre e pratica. Então, ele tem que ser uma referência de todos os funcionários para qualquer questão que possa gerar alguma dúvida. O que é compliance, né? Muita gente usa a palavra compliance, que também vem, obviamente, vem do inglês, né? Compliance é um termo que ele fica sendo usado como a definição de uma área que é responsável por manter as coisas em ordem dentro da empresa. Não é bem assim, né? Compliance é estar... Não é ético. Estar de acordo com alguma coisa. Estar compliant, ou compliance, é em concordância, de acordo com alguma coisa. Então, chamar compliance, uma área da empresa de compliance, já é um equívoco, né? A gente entra, eu também uso, mas é porque virou apelido. Mas é só para a gente entender entre nós, que o compliance que vem do inglês é um termo que significa estar de acordo com alguma coisa, né? De acordo com. Então, entender a diferença entre uma área de compliance e um processo de compliance que assegure que a empresa esteja sempre de acordo. Então, vamos lá. Não existe na nossa empresa uma área de compliance. Existe um processo de compliance. Porque ele é horizontal. Várias empresas, vários departamentos da empresa têm que fazer parte do processo de garantia de que a empresa vai agir sempre de acordo com o seu código de ética, né? Voltando aos exemplos presentes aqui, o RH é a área mandatória em qualquer processo de compliance, o jurídico indiscutivelmente, mas não é só, gente. Como é que a área de vendas pode não estar presente num processo de compliance, né? E se ele vender lote na lua? E se ele prometeu que é impossível cumprir? E se ele vender por um preço que não é justo? E se ele tiver práticas, o vendedor tiver práticas não concorrenciais? Então, não existe uma área de compliance numa empresa que leva a sério um programa de ética, de negócios de forma ética. É um processo horizontal. A existência de uma área de compliance é parte fundamental do processo. A área jurídica não é a única, só estou repetindo. E estar compliant não se resume a estar agindo dentro das leis e regulamentos, mas antes disso, dentro do código de ética. É só a repetição de que não adianta estar dentro da lei. Ele tem que estar dentro do código de ética. E óbvio que o código de ética tem que, como um dos princípios básicos, exigir, sem exceção, fiel cumprimento de todas as leis. O que é governança? Tudo isso que eu falei, né, tem que ser garantido por um outro processo, né? Como é que eu garanto que tudo vai acontecer como planejado, né? Nenhum processo em nenhuma área interna vai ser eficiente na gestão do processo de compliance se não tiver uma governança sólida e praticada diuturnamente. O que é governança? Decisões de caráter... É só um exemplo isso aqui, eu estou provocando o raciocínio. Decisões de caráter estratégico que envolvem processos e assuntos sigilosos. Decisões na empresa, decisões de um modo geral, que tenham importância, não podem ser tomadas por um indivíduo, né? Isso não permite que haja controle sobre o processo, controle do compliance, do processo de compliance da empresa. Então, o Fernando, que hoje está na cadeira de presidente da Brinks do Brasil, não pode tomar decisões sozinho, se são decisões críticas que afetem o negócio, o mercado, ou qualquer outro ponto estratégico. É só um exemplo do que vem a ser governança.
Canais diversos devem existir na busca de identificação de riscos potenciais. Então, nós temos que dar a toda a gerência da empresa. Eu falei, a empresa está no Brasil inteiro, 12 mil funcionários, eu nem sei dizer quantos gerentes nós temos na empresa, aproximadamente 400 gerentes na empresa, nacionalmente. Esses gerentes têm que ser muito bem treinados para exercerem um papel de governança, porque eles são referência para vários outros subordinados em qualquer área da empresa, operacional ou qualquer outra que seja. A área de RH, primordialmente, tem que ser uma área de referência, né? É a área onde no caso do interno, qualquer funcionário vai ter conforto de procurar para questionar, fazer uma denúncia, reclamar, né? O RH, naturalmente, é o psicólogo ambulante de qualquer dos 12 mil funcionários. Estamos falando de governança de um processo de manutenção do código de ética, né? Ele é o psicólogo na manutenção, o vigilante para manter o código de ética em aplicação dentro da empresa. A área que pegou o apelido emprestado de compliance, a área legal, né? Aqui é um termo em inglês também, General Counsel. Nós temos, o que é o General Counsel? Para quem, né, também não está familiarizado com essas terminologias corporativas, é como se fosse primariamente um advogado por formação, e é a referência mundial dentro da corporação para qualquer consulta ou reclamação que o mundo queira fazer sobre a Brink's. Se uma empresa lá na Rússia quiser fazer uma reclamação, ela conhece, entre no site da Brink's, você vai ter lá quem é o General Counsel da Brink's, é o João. Está lá nos Estados Unidos, o João, que lá deve ser John, né? No nosso caso, hoje ela chama-se Dana, é uma senhora, e é a referência para o mundo inteiro, dentro da Brink's, de quem é aquele que vai manter, uma das pessoas que é obrigada a manter a governança dentro da empresa mundialmente. E canais que são canais eletrônicos. No Brasil nós temos o Fale com o Presidente, é um canal aberto, está no site, e nós recebemos bastante material através do Fale com o Presidente. E tem o Hotline Internacional, que nem passa por aqui, vai direto para os Estados Unidos. É imprescindível que o funcionário sinta-se seguro ao fazer uma denúncia. Então, a primeira coisa que você tem que permear na empresa, fazer que exista na empresa para que ela consiga ser ética, é não existir medo de retaliações. O funcionário que tem qualquer receio em levantar um problema, fazer uma pergunta ou fazer uma denúncia, ele não fará. Tá certo? Então, nós chamamos em inglês, desculpem, vários termos em inglês, mas a empresa é americana, que eu posso fazer? Nós chamamos em inglês de empowerment, né? É dar poder ao funcionário para que ele exerça a sua cidadania corporativa de denunciar, fazer perguntas e questionar, sem receber retaliações. E as áreas internas de auditoria, inspetoria, são críticas também na execução de pesquisa e análise de riscos potenciais. Aqui, essas áreas normalmente executam processos administrativos. O que é um processo administrativo? Pegando lá o Fale com o Presidente, que é o nosso canal eletrônico. Chegou uma denúncia. Eu não estou falando hipoteticamente, isso é verdade, é assim que funciona todo dia. Chegou uma denúncia, pode chegar por outro canal. Eu estou dando um exemplo do Fale com o Presidente. Chegou pelo Fale com o Presidente ou qualquer outro canal, ele não vai para o presidente. Ele chama Fale com o Presidente, mas o presidente é o último a saber, porque senão eu posso ser um filtro. Não vou deixar passar isso aqui, não vou mostrar isso para ninguém. Ele não vem para mim, ele só se chama Fale com o Presidente. Então ele vai para uma área, né, que é a área de compliance, o RH faz parte dela, se é uma denúncia ou um questionamento, uma reclamação que veio no Fale com o Presidente por um funcionário, mandada por um funcionário, o RH é o primeiro a trabalhar, montando um grupo de trabalho que inclui normalmente essas áreas e que vai ser feito um processo administrativo, que é algo formal, tem caráter legal e é uma investigação interna. Termina com um relatório
e um grupo, que é um comitê, decide, né, sobre a interpretação daquela denúncia. Ela procede ou não procede, que medida tem que ser tomada após a investigação. Isso não é uma raridade. Acreditem, nós temos 12 mil funcionários, dá uma estimativa, a gente deve fazer pelo menos 1 por mês? 2 por mês? 2 a 3 processos investigativos por mês dentro da empresa. E são diversos tipos de denúncia que aparecem, né? Desde de assédio, qualquer tipo de assédio, mas tem várias outras, ligadas a corrupção, ou seja o que for, desvios. E os processos administrativos devem servir de forma natural, contributiva e de conforto. Os funcionários são educados a não se sentirem ofendidos caso venha um processo administrativo. Eu vou dizer para vocês, eu não estou mentindo, é a pura verdade. Eu já fui investigado por um processo administrativo internacional. Chegou um auditor aqui, pegou o meu computador e foi fazer uma análise profunda porque chegou uma denúncia. A conclusão que eu tiro é que não acharam nada, porque eu estou aqui falando para vocês. Mas o fato é que não é brincadeira, é fato, né? A gente tem que tratar isso como natural. Nós, dentro de uma corporação, não pode haver melindres. Você, para zelar pelo código de ética, pelo cumprimento do código de ética e por uma postura que seja aceita pela empresa e que não vá colocar em risco nenhum dos outros 12 mil, nem o nome da empresa, tem que ser assim. Já deu o meu tempo? Estou terminando quase. Agora nós chegamos no código de ética da Brink's, tá certo? Depois de todo esse blá 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 sobre o que nós entendemos por ética e como é que a gente conduz, nós chegamos no nosso código de ética, que eu repito, é global, portanto não foi o Brasil que escreveu, o Brasil contribuiu, né? E simplesmente traduziu para o português, aplicou, treinou. Até em função do tempo, eu tinha colocado um link aqui para abrir o arquivozinho de PDF que mostra o código de ética, para mostrar para vocês que ele varre os pontos que eu vou falar aqui agora. Mas não vou fazer isso porque eu vou distribuir o bookzinho ao final, que dá na mesma. É o mesmo conteúdo do PDF. Então, são 4 pilares básicos no nosso código de ética. É o respeito mútuo, o respeito pela Brink's e as partes interessadas que eu mencionei antes, o respeito pelos nossos clientes e o mercado, apesar de clientes serem parte interessada, apesar de mercado ser parte interessada, tem um capítulo só para isso, e o respeito por nossas comunidades, né? O respeito mútuo trata de justiça, igualdade, privacidade, assédio e condição do local de trabalho. Vocês vão ver no bookzinho, no livrozinho, ele é feito de forma muito didática, né? Ele não é feito de forma maçante, como se fosse uma legislação. Você aborda o tema, aí tem perguntas e respostas, o funcionário perguntando para si mesmo, né? Eles colocam exemplos para testar. Neste caso, isso está correto ou não? Como eu devo abordar esse caso? Mas isso para abordar cada um dos pontos. Tratamento com justiça e igualdade tem muito a ver aqui, casos, por exemplo, de funcionários que são ou se sentem injustiçados pelo chefe, porque priorizou o outro colega, deu aumento ou promoveu o colega e não o promoveu. Isso tudo, nós temos que ter comportamentos definidos sobre esse tipo de justiça para com o funcionário, igualdade em todos os sentidos, né? Realmente, seja de sexo, de raça, de religião, do que quer que seja, nós nos preocupamos muito com tudo isso. A privacidade, o assédio, tem que ter um ambiente que garanta que não vai haver assédio de espécie alguma, nem moral, nem de espécie alguma. E as condições do local de trabalho, né? Condições do local de trabalho, eu não posso pregar tratamento justo se o funcionário não tem a mínima condição de trabalhar, se o equipamento que ele recebe para trabalhar ou não é seguro ou não é eficiente, se ele trabalha num ambiente insalubre, se ele trabalha de forma insalubre. A ergonomia, nós temos carros fortes, né?
Os funcionários é uma atividade perigosa por natureza. E estão ali o dia inteiro fechados dentro daquele carro forte, em ambiente hostil. E se o carro forte não tiver condição de trabalho lá dentro adequada, ergonomia, ambientação, controle de ruído, temperatura, umidade, se não tiver um mínimo de condição de trabalho, equipamento de segurança, de proteção individual, tudo isso está ligado ao ambiente de trabalho. Se você entra no banheiro de uma filial nossa, no Pará, no Amazonas, ele tem que ter a mesma condição, não interessa o tamanho, a cor do azulejo não é o problema, mas ele tem que ter a mesma condição de utilização que um banheiro de uma filial de São Paulo. É só um exemplo bobo, rasteiro, mas que nos afeta. Incomoda quando você entra no ambiente de trabalho e ele não tem condição de trabalho. Eu estou dando exemplos, e eu não vou ser tão detalhista nos outros pontos, mas, enfim, respeito pela Brinks, as partes interessadas são os livros aqui são os livros contábeis, os livros de registro dos números da empresa. Eu tenho que ter responsabilidade sobre isso, não pode ter números que não sejam comprováveis, auditáveis, informações confidenciais têm que ser mantidas, o patrimônio da empresa tem que ser cuidado, eu não posso fazer uso, eu não posso permitir o uso de patrimônio e equipamentos da empresa de forma particular ou para outros fins. Eu coloco em risco o funcionário e a própria empresa. A marca, conflitos de interesse, esses são os pontos que estão debaixo desse pilar. O respeito por nossos clientes e o mercado, a história da lei, aqui que entra o código de ética nosso, exigiu o cumprimento da lei como mínimo. Negociações justas, eu não posso fazer negociações com um fornecedor sabendo que eu estou pressionando a praticar um preço inexequível, porque ele é bem menor do que a Brinks, porque a Brinks tem 80 filiais e 12 mil funcionários, então ele tem que se submeter, ele está numa situação. Isso não é ético, nós não temos o direito de fazer isso. Tá certo? Pagamentos indevidos, obviamente, aí entra corrupção, pagamentos indevidos para obter um contrato, isso é uma coisa extremamente vigiada na Brinks, é algo da maior preocupação de todos nós. Competição, nós adoramos competição justa. A competição injusta, o que é competição injusta? Nós somos uma empresa que segue tudo isso, preza por tudo isso. Isso tem um custo, tá certo? Não é a mesma coisa que a empresa que faz de qualquer jeito, não tem padrão, não tem controle de nada, não tem área de compliance, ou processo de compliance, o custo dela é menor, isso não é uma competição justa. Essa competição eu não admiro, eu não quero. A competição que eu quero é aquela que é justa da mesma forma que nós somos. Compete e ganha quem é o melhor, quem tem o melhor produto, presta o melhor serviço, e consegue fazer o melhor preço com isso. E, obviamente, controle de lavagem de dinheiro. Sendo uma empresa que primariamente transporta dinheiro, nós somos um dos maiores alvos de lavagem de quem lava. Tá certo? Inclusive, concorrentes nossos, empresas, concorrentes não, porque eu não os considero concorrente, mas empresas que se dizem do nosso segmento, foram manchete recente de episódios no Brasil aí. E temos que ser bons cidadãos corporativos, respeitando a comunidade, dando ouvidos às preocupações da comunidade e tratando os problemas de comum acordo com a comunidade. Eu vou dar um exemplo bobo que nos aconteceu. Bobo não, bobo porque ele não é grave, mas é sério e está sendo tratado da forma adequada. Alguns vizinhos da nossa filial no Rio de Janeiro reclamaram semana passada do ruído que alguns carros nossos estão fazendo com um turno adicional que nós tivemos que criar, que os carros têm que ser ligados às 4 horas da manhã. É um problema com a comunidade, eu tenho que achar, eu não posso deixar de atender uma necessidade do mercado, mas eu não posso fazer vista grossa ou relegar a segundo plano, a um plano sem importância, o prejuízo que isso traz para a comunidade. Temos que achar um caminho que atenda aos dois lados. Esse é um exemplo típico de cidadão corporativo. Acabei, agora é a conclusão de vocês. O que é fazer ética nos negócios? O que é fazer negócios com ética? O que é ter ética nos negócios?
repetindo, não tem uma definição firme, eu não vou responder essa pergunta, e era um bate-papo. Alguém tem alguma opinião sobre o que nós devemos fazer para sairmos a porta fora aqui e dizer, eu, na empresa que eu trabalho, eu vou trabalhar, eu vou fazer negócios com ética. O que devemos fazer para isso? Oi? Não ouvi? Só um de cada vez, todo mundo falando ao mesmo tempo, eu não escuto. Minha opinião, né? Eu falei que eu não ia responder, mas minha opinião temos que ser tudo isso que nós falamos aqui nos slides anteriores, né? Temos que, antes de mais nada, conseguirmos nos olhar no espelho e ver que não nos escondemos de nenhum dos nossos atos, né? Vamos botar a cabeça no travesseiro e saber que cumprir a lei não é o bastante. Perguntas? Tenho direito a fazer perguntar? Se tem pergunta ou você não... Boa noite. Meu nome é Walter, eu sou acadêmico de Direito. Eu fiquei imaginando, você falando das filiais, de todo o entorno ali, envolvendo os trabalhadores e a comunidade também. Tem alguma atividade que vocês fazem, alguns projetos que atende esse entorno, melhorando a vida dos trabalhadores de vocês e também a comunidade, o entorno da empresa? Muito boa pergunta. Resposta 100% ética. Não existe um programa estruturado para implementar esse tipo de ação proativamente junto às comunidades de todas as filiais. Nós temos programas isolados, são pontuais, e estávamos discutindo com a Vera, diretora de RH, semana passada. Nós tivemos uma reunião com uma grande ONG que tem nos surpreendido pela qualidade dos trabalhos que tem feito nesse sentido, e a gente pretende, no médio prazo, criar um programa que seja estruturado para vigorar, né, ser implementado e vigorar em todos os países. A resposta é estruturado não, são pontuais, iniciativas individuais de cada um para agir, é o que eu disse, respeito com a comunidade, sempre são todos treinados para como ter, eu dei o exemplo do Rio. Ação proativa, no sentido de contribuir com a comunidade do entorno, elas não estão implantadas. Mais alguma pergunta? Boa noite, tudo bem? Vão trocar, porque aí eu fico sem responder. Uma pessoa com desvio de... Ei, som. Eu acho que é vocês. Vai lá. Não aperta nada isso. Só fala assim. Desculpe. Uma pessoa com desvio de conduta, por natureza, ela pode se tornar ética alguma vez na vida? Você está fazendo uma pergunta que eu não sou capaz de responder. Quem vai responder essa pergunta é o cidadão Fernando, né? Não é o Fernando, funcionário da Brinks, nem no contexto da Brinks. Eu, efetivamente, não tenho capacidade para responder essa pergunta. O meu pensamento como pessoa, como cidadão, é de que todas as pessoas merecem a oportunidade de entenderem se estão, de fato, com desvio de conduta e terem uma oportunidade de tornarem-se éticos. Mas, como nós falamos antes, ética não é um conceito absoluto, ele é relativo, né? Porque ele envolve tantas coisas ali. A única coisa que é objetiva ali é a lei. Todo o resto é subjetivo ou adaptável aos costumes e à moral de um povo, de uma região, de um país, enfim. Com o tempo, essas coisas mudam. Então, a minha resposta, Fernando, para você
Creio que sim. O que não quer dizer que eu acredite que todas as situações sejam possíveis. Mas eu acho que todos merecem uma chance. Todos merecem uma chance. Boa noite. A minha pergunta é o seguinte: na área do direito, mesmo a gente vê surgindo bastante. As empresas estão começando a implementar muito compliance. Mas eu percebo também que, em relação a compliance, ética, essas coisas, parece que vem mais de uma maneira deturbada. Perdão. Uma maneira negativa, né? E eu queria saber o que você acha disso, porque às vezes eu tenho a impressão que faz isso porque existe uma pressão exterior, e aí eu não falo nem somente do Brasil, mas no mundo inteiro parece que tem essa pressão agora, hoje em dia, de ter uma imagem mais ética nos negócios, mas aqui no Brasil, às vezes eu tenho a impressão que vem de uma maneira errada. Eu concordo com você. Eu não acredito que seja de uma maneira errada. É de uma maneira... Eu acho que assim como a gente discute tantas outras coisas sobre o Brasil, né? Por exemplo, democracia, né? Nós todos somos muito jovens como país em tudo que a gente está praticando e tentando construir. A democracia é um exemplo. E, de repente, esses conceitos, como falei pela terceira, quarta, quinta vez, são conceitos que trazem uma dose de subjetividade, de contextualização para uma sociedade específica. É uma dose muito grande disso? A gente tem que amadurecer e criar os nossos próprios conceitos. E eu acho que aí a sua pergunta, para eu responder de forma corporativa, empresarial, né, filosofar menos um pouquinho, falar de corporação, eu acho que é por isso que tantos nós, funcionários da Brinks, estamos presentes aqui hoje. Não nasceu hoje essa discussão na Brinks, porque senão estaria vindo, né, usar a expressão popular, goela abaixo. Porque a interpretação da sua pergunta as pessoas estão fazendo de forma deturpada ou errada porque vem goela abaixo. Eu estou fazendo porque alguém me mandou fazer. Aí a gente cai lá no anel de Giges. Né? Só faço porque alguém está vigiando ou porque alguém está me vendo. O processo para funcionar, ele tem que ser internalizado. Então, tem que fazer parte da cultura de uma empresa, você conseguir que ela, de fato, tenha ética nos negócios. É cultural, não pode estar no papel. Essa questão do cidadão ser ético, não necessariamente nas empresas, na questão de governança, de gestão, etc. Mas isso não estaria, de certa forma, ligado à educação doméstica, aos valores? Porque assim, a gente está... Assim, a empresa Vale, por exemplo, é uma empresa que não contrata com outras empresas que tiveram desvios éticos, mas aconteceram acidentes em Mariana, em Brumadinho, e que até hoje estamos sem respostas. Eu acho uma grande falta de ética não dar uma resposta plausível à sociedade diante de um fato desses. Por outro lado, a gente tem empresários pequenos, médios ou não, que pagam um salário fora da carteira a um funcionário que é, entre aspas, de confiança dele. Esses pequenos desvios de condutas, esses pequenos, grandes deslizes, sabe, um código de ética empresarial, um código de ética social, ele iria agregar ou vai depender da essência que cada um traz de berço? Como é que você chama? Zenobe. Obrigado pela pergunta, é um complemento das outras, maravilhosa a colocação. Eu acho que, como as respostas anteriores, não foi só a última, é realmente uma questão de educação, sim, vem de berço, como você falou, mas não existe uma divisão temporal, na minha opinião, entre eu já passei do berço. Então, aí volta para a pergunta, desculpa, esqueci seu nome. Silvio. A pessoa ter ou não ter uma segunda chance, né? Quer dizer, não é porque você não teve essa educação de berço, porque você pode eventualmente até ter vivenciado momentos de deslizes, como você falou, porque nunca são pequenos, né? Não existe pequeno. Eu descumpri só um pouquinho o código de ética, não existe, né? Não fui ético, ponto. Tá certo?
A pessoa pode ter tido até uma educação que conviveu com isso. Não vamos entrar no mérito dos porquês que esse ambiente existiu. Tem que ser dado uma chance. E no caso do corporativo, o código de ética e a cultura da empresa trabalhando duro para trazer essa pessoa para esse novo contexto, para esse novo mundo, eu acho que com certeza vai agregar e tem grandes chances de nós termos um cidadão com práticas éticas a partir daí. Vai ser dado a ele condição de viver eticamente, né? Não vou fazer juízo de valor, não estou aqui para isso e quem sou eu, né? Mas muitas vezes pessoas viveram e vieram na inércia de práticas não éticas. Vamos dar uma chance criando um ambiente ético para ele. E eu acho que as corporações têm muito a contribuir com isso, sim, com certeza. É um papel social importante das corporações fazer isso. Pessoal, mais 2 perguntas. Ela já... Boa noite. Eu teria mais uma pergunta um pouco mais prática. Você mencionou que a empresa tem 160 anos, que é uma empresa muito antiga dos Estados Unidos. Acredito que nem sempre ela tenha sido ética. Então, isso tudo, como você estava falando, é questão de processos e adaptações. Como é que se consegue criar o início do processo da implementação de uma ética numa empresa? Outra fantástica pergunta, né? Primeiro, respondendo uma fatia da pergunta. Acho que ela nem sempre foi ética. Você está coberta de razão, é isso mesmo, inclusive porque, como eu já disse lá no início da conversa, não existem empresas éticas. São as pessoas que estão lá dentro que são éticas. E nós temos 70 mil pessoas ao longo do mundo, né, ao redor do mundo. Eu não posso jurar que uma das 70 mil, neste momento, não esteja tendo algum comportamento antiético, né? O que a gente precisa é ter tudo aquilo ali, né? Governança, compliance, processos, controles, processo administrativo que investigue, tal, para chegar à conclusão de que, olha, tem um risco aqui, tem um problema ali, precisamos corrigir isso, ou a Maria, o João, o José, o Pedrinho não foram éticos e vamos tomar a providência que tem que ser tomada. Ponto. Então, a resposta é verdade, isso vem do ponto anterior, é o cidadão que é ético ou não. O que ela tem que fazer, né? A sua pergunta, no fundo, é o que ela tem que fazer para implementar isso. Olha, primeiro, ou o que faz, né? A sua pergunta é o que faz a empresa implementar. Vamos ser, assim como você falou que a pergunta era prática, vamos tentar ser práticos, né? No fundo, tudo começa por uma pressão exterior, né? A gente tem que ser honesto, né? Senão não é ético. A minha resposta não é ética para você. Eu não sei quando foi implementado essa cultura global na empresa que eu trabalho hoje. Não sei, realmente é uma pergunta que eu nunca fiz, não sei quando começou isso. Quando a Brinks, pela primeira vez, implantou o seu código de ética, treinou o mundo inteiro e começou a pressionar e criar áreas criar todo o processo de governança para ter as áreas... Não sei responder quando foi. Mas eu quase garanto para você que deve ter sido alguma falha grave, né? E aí veio uma pressão externa que a fez acordar para o seguinte: epa, eu preciso tomar alguma atitude, senão eu vou pôr em risco a marca da empresa, o nome da empresa, o negócio da empresa. Tudo deve ter começado assim. Então, eu acho que o que alavanca, né? Qual é o gatilho de implementação de um processo desse? Consciência. O que faz a gente ter consciência? Ou foi um problema que te trouxe um risco alto, ou realmente é a soma de todas as atitudes boas que você vê os outros fazendo. Você começa a ficar inserido num contexto onde predomina o bem, predomina a cultura da ética, você acaba, o gatilho é esse: epa, vou também, isso deve ser bom. Ou então foi um grande risco que você passou por ele e que te alertou. Eu acredito que, vamos falar dos Estados Unidos de novo, já que a Brinks nasceu lá. A tal do escândalo da famosa Enron, a empresa chamada Enron, que vários devem se lembrar disso, né, que era escândalo de fraude contábil. Né? Aí criaram uma lei nova nos Estados Unidos para evitar que outras fraudes iguais acontecessem. Então, a tal da lei nova que criaram é porque alguém falou assim: nossa, isso vai ser super ético a gente criar essa lei. Não foi, é porque houve um problema grave que afetou o mundo inteiro
falha. Um monte de gente suicidou, porque perdeu tudo que tinha, e aí vai. Respondi ou não respondi? A última ali, né? Pode deixar. Boa noite. Boa noite. O tempo me fez lembrar, quando eu cheguei em São Paulo, do interior, fui trabalhar no meu primeiro emprego, Banco Cominde, dentro do cofre, tá? de ações. Tinha 18 anos, assinei uma cautela de $1.650.000 na época, o cara desceu, 2 procuradores colocaram numa pasta 007 e saíram andando pela 15 de novembro. As ações eram todas ao portador. Naquele tempo, funcionava desse jeito. Os funcionários da Brink carregavam dinheiro, moeda. Hoje já não tem mais isso, é tudo cartão de crédito. Certo? O negócio... Graças a Deus tem muito dinheiro ainda, senão perco o emprego. Aqui... Eu estou falando papel. Aí o que acontece? A gente vê, nós tínhamos medo naquela época. Nós trabalhávamos 3 funcionários, nunca ficava menos que 2 no cofre. Na frente, na entrada do cofre, tinha um diretor com 50 anos de banco, e o negócio funcionava. E era menos carro forte, mais tranquilidade no trabalho, todo mundo, né? E hoje me incomoda muito ver essas cenas aí de metralhadora, de arma de guerra, essa organização toda que tem aí, e isso causa pânico. Na nossa época nós tínhamos pânico também. Sabe qual era o medo que a gente tinha? Da loira da metralhadora em 1973. Sabe quem que era? Dilma. É isso aí. Maravilha. Pessoal, muito obrigado, muitíssimo obrigado. Desculpa alongar no tempo. Obrigado pela oportunidade.